Cada vez mais, o homem está tomando o lugar da natureza, seja abrindo estradas, áreas agrícolas ou pela expansão das cidades. Neste processo, a chance de termos contato com os organismos que nunca tivemos antes aumenta. Muitos animais silvestres passam a estar mais próximos das nossas áreas de convívio, e então os fungos, bactérias e vírus e outros parasitas que eles naturalmente possuem podem vir a ser infecciosos para as nossas espécies. Doenças que afetam o homem, mas tiveram origem em outros animais, são chamadas de doenças zoonóticas ou zoonoses. Há muitos exemplos importantes de zoonoses, como a ebola, a dengue, a chikungunya, a zika, a febre amarela, a tuberculose, o sarampo, a varíola, a AIDS, a gripe aviária suína, o mal de Chagas e a própria Covid-19. É muito importante destacar que os vírus, bactérias e protozoários que causam as doenças que acabamos de citar circulavam naturalmente entre os animais silvestres. E em muitos casos, estes parasitas estavam lá sem afetar esses animais, fazendo deles invisíveis para nós. Mas, ao chegar na espécie humana, isso torna-se um problema de saúde pública. As doenças zoonóticas começaram a aparecer no meio humano principalmente devido à crescente urbanização, industrialização, avanço da agricultura e da pecuária, que proporcionaram um contato maior entre os humanos e seus animais domésticos com os animais silvestres e os locais que habitam, facilitando assim a disseminação desses agentes infecciosos e parasitários entre os hospedeiros. A disseminação dos patógenos ocorre principalmente por dois fatores. Primeiro, pela caça, o tráfico e o comércio de animais silvestres, que na grande maioria das vezes são maltratados, criados e transportados em situações sanitárias deploráveis. Essa atividade é o terceiro maior negócio ilícito do planeta, superado apenas pelo tráfico de armas e o uso de drogas. O segundo fator é a criação de animais exóticos, animais de circo e até mesmo zoológicos, por eles aproximarem diretamente os animais silvestres dos humanos. E também podemos incluir o consumo de carne de caça, como de capivara, jacaré, morcego, onça e macaco, que ocorre aqui no Brasil e no resto do mundo. Tá, mas como que um vírus, uma bactéria, um protozoário e um parasita passa a ser infeccioso para o ser humano? Bom, nos nossos últimos vídeos falamos sobre moléculas, material genético e mutações, que inclusive está tudo relacionado com as doenças zoonóticas, e é isso que a pesquisadora Stephanie Carvalho Borges, da Universidade Estadual de Maringá, doutoranda em Biologia Celular e Molecular, vai nos explicar agora. Em organismos multicelulares, a complexidade é tanta que evoluímos buscando as alternativas mais econômicas do ponto de vista energético, e é por isso que hoje estamos adaptados a realizar diferentes tipos de comunicação ou interação celular, dependendo da necessidade da célula. Por exemplo, quando nos alimentamos, nossa corrente sanguínea fica repleta de glicose. Essa glicose precisa entrar nas células para ser transformada em energia. Mas nossas células possuem barreiras que impedem a entrada e saída de substâncias. Esse é um mecanismo de proteção celular. Mas como então a glicose consegue adentrar as células? Ela conta com a ajuda de um hormônio produzido pelo pâncreas, chamado insulina. A insulina possui uma configuração química específica que se encaixa em uma estrutura que se localiza na membrana das células. Essa estrutura se chama receptor. A partir do momento que a insulina se liga a esse receptor, que é específico para ela, ele então permite a entrada da glicose nas células. Observe que essa estrutura, chamada receptor, funciona como um tipo de porta de entrada. Já outros receptores podem funcionar realizando um tipo de sinalização celular. Cada receptor possui uma conformação estrutural específica que permite o acoplamento com moléculas específicas. É o que acontece entre a insulina e o receptor de insulina, ou seja, uma complementariedade estrutural entre as duas moléculas. Levando em consideração que as leis da física e da química se aplicam a todos os seres, veremos que complexidade e vantagem nem sempre caminham juntos. Os vírus, por exemplo, são estruturas relativamente simples e ainda assim conseguem vantagem evolutiva a partir de suas altas taxas de mutação. As mutações, que ocorrem de forma aleatória,
podem ocorrer por diversas formas, conferindo novas possibilidades de ligações químicas. Essa alteração pode, por exemplo, favorecer uma ligação química perfeita com um diferente tipo de receptor, até mesmo pertencente a uma outra espécie. E se essa alteração conferir uma vantagem adaptativa a um determinado organismo, podemos chamar esse evento de salto evolutivo. Vamos voltar aos vírus. Eu falei que eles possuem altas taxas de mutação. Juntando esse fator a uma alta densidade populacional, a chance de que ocorra uma mutação aleatória e que favoreça o surgimento de uma vantagem evolutiva aumenta. As infecções por vírus iniciam com a ligação de partículas virais específicas aos receptores de superfícies celulares. O reconhecimento desse receptor é determinante para permitir ao vírus ligar-se à membrana de uma célula hospedeira. Esse hospedeiro ele pode ser uma bactéria, um fungo, uma planta ou um animal, incluindo nós, seres humanos. Vírus são pacotinhos de genes. Nem dá para chamar de ser ou micro-organismo, porque eles dependem de uma célula viva para se replicar e sobreviver. O vírus SARS-CoV-2, o qual causa a doença Covid-19, possui uma proteína chamada proteína S, ou spike protein. A proteína S é responsável pela adesão do vírus nas células do hospedeiro e participa do processo de interiorização, ou seja, a entrada do material genético do vírus no citoplasma da célula hospedeira. Mutações aleatórias, como são todas as mutações, levaram o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, a adquirir uma grande afinidade com o receptor humano. Ela fez isso porque se liga especificamente a um receptor da célula humana. Antes, esses vírus infectavam apenas animais silvestres, e é provável que o contato silvestre tenha sido o principal fator a favorecer esse salto genético. Os vírus e todos os seres vivos continuam a sofrer mutações, uns mais, outros menos. Essas mutações podem causar alterações moleculares e assim conferir vantagens ou desvantagens aos indivíduos. Afinal, a evolução não para. A Covid-19 é uma doença zoonótica. No início da pandemia, houve muitas especulações, muita gente colocando a culpa da doença nas serpentes, nos morcegos e depois nos pangolins. A culpa não é deles. Eles carregam parasitas naturalmente, mas não ficam doentes por conta disso. A culpa é do próprio ser humano, que aumenta as chances de encontrar uma forma mutante de um vírus silvestre a cada vez que invade os ambientes em que esses animais vivem, ou pior, destroem seus habitats, seus ecossistemas, forçando o deslocamento destes animais para as nossas áreas de convivência. Isso pode ser feito também de uma forma mais direta, através da caça e do comércio de animais silvestres. Lamentavelmente, a destruição dos ecossistemas estão crescendo em larga escala. A ação degradante do homem à natureza tem trazido consequências desastrosas à vida na Terra. Conforme as principais informações veiculadas, o epicentro da contaminação do coronavírus se deu em um comércio úmido, na cidade chinesa de Wuhan. Esse mercado recebe esse nome devido à comercialização, entre outras coisas, de animais vivos, que são selvagens ou domésticos, e carne fresca, sem refrigeração e embalagem. A circulação desses animais no planeta, em cadeias de comidas globais, inclusive pela via do tráfico de animais, aumenta a probabilidade de mutações virais, que permitem o rompimento da barreira entre as espécies, ameaçando humanos e até mesmo outros animais. Quando uma doença como a Covid-19 atinge um grande número da população humana, a tendência é querer eliminar o hospedeiro do vírus. Foi o que aconteceu com o macaco hospedeiro do vírus da febre amarela, que em muitas regiões do Brasil ele foi muito perseguido e até mesmo morto. Mas o certo é fazer exatamente o contrário. O certo é preservarmos essas áreas naturais onde estão os animais com seus vírus, para que o ciclo natural viral seja feito ali e seja mais difícil de chegar na espécie humana. No passado recente, outras pandemias virais de origem zoonótica mataram muita gente no mundo, como a HIV, que é a AIDS, as gripes suína e aviária e a ebola. Uma pandemia grave como a que estamos vivendo agora era questão de tempo, e esse tempo chegou. Enquanto o homem não diminuir sua interferência negativa na natureza,
muito provável que muitas pandemias virais irão acontecer ainda nos próximos anos, depois dessa da Covid-19. Quando entendemos o que é uma zoonose e olhamos para seu ciclo de transmissão humano-animal e associamos com seus mecanismos de prevenção e medidas capazes de evitar a transmissão dessa doença, estamos desenvolvendo métodos que podem ser úteis em condições de risco futuras para evitar essas doenças zoonóticas emergentes, bem como o caso do Covid-19. Além disso, quando setores nacionais e internacionais da saúde pública e de conservação da natureza se unem, é mais fácil de prevenir, controlar e eliminar essas zoonoses emergentes. Mas tudo isso só funcionará se pessoas como você e eu estiverem educadas para entender o contexto da doença e não ficar julgando e culpando os animais por conta disso e também não acreditarem em notícias fakes sobre as origens das doenças.